na história do Criador. Eu confesso que eu fiz questão de não ouvir os 3 palestrantes que me antecederam, não porque eu não queria saber o que o Uli, São Paulo e que a Sara falaram. Mas eu fiz questão de não ouvir porque eu queria poder ter a liberdade de falar aquilo que eu acreditava que o Espírito Santo desejaria que eu falasse hoje. Porque se nós lermos a palavra de Deus, a Bíblia, esse livro que pega poeira lá na sua casa e que você abre quando você está muito angustiado e quer ser confortado, mas que normalmente você não estuda porque talvez você tenha medo que ele venha mudar a sua vida. Se você ler a história de paixão e amor entre o Criador e a humanidade, você vai ver que desde a gênese de tudo, desde o início de todas as coisas, existe um grande desejo do Criador de estabelecer um relacionamento com isso que ele criou, o universo inteiro e principalmente com a humanidade. E parece que em algum momento nós meio que perdemos o fio da meada como humanidade, porque nós passamos a nos pautar não na gênese do homem e da mulher, mas na queda, na falha, na derrota, na rebeldia. Normalmente, quando meus colegas falam a respeito de Gênesis e tudo mais, é tudo bonito, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas e tal, criou o homem, aí o homem ferrou tudo e pecou. E parece que esse é o grande momento do Gênesis. A queda, que o homem foi expulso, aí tudo ferrou. Só que existem 2,5 capítulos antes da queda que falam da identidade, da vida, do ruar que foi soprado dentro do homem e que nós ainda temos. A imagem que somos, a imagem de Deus. Eu, você, e não fiquem com raiva de mim, vocês já estão acostumados, crentes ou não crentes, cristãos ou não, temos a imagem de Deus. Então quando você olha para a pessoa que está do seu lado, olha do lado, olha para o lado aí. Não tenha vergonha não, olha, eu sei que talvez você não conheça a pessoa que está do seu lado, olha, mas olha direito. Você entende que quando você olha para essa pessoa, não importa quem essa pessoa seja, hétero, homo, bi, trans, brasileiro, americano, branco, preto, pardo, índio, essa pessoa é imagem de Deus. Nossa! Só isso aí já deveria mudar o jogo para a gente em absolutamente todas as coisas. Porque nós caminhamos ao lado de pessoas que são a encarnação da imagem daquele que criou a humanidade. Como é que a gente trata essas pessoas, então? Como é que podemos descartar pessoas que são a imagem de Deus? Como é que podemos rotular, segregar e expulsar pessoas que são a expressa imagem de Deus, melada sim, talvez, como eu e você? Talvez grotesca pela queda, sim, porque existe essa parte na história do Criador, mesmo que ainda estejamos vivos. Mas ainda assim, imagem expressa do Criador. Isso faz com que, se eu sou vivo e vivo a história do Criador, eu preciso valorizar a humanidade. Aqueles que caminham comigo, não importa quem sejam, mas Winston, as crenças dessa pessoa são as mais abjetas possível. Esse cara é horrível. Imagem de Deus. Mas isso é impossível, não tem nada de Deus nessa pessoa. Tem o ruar de Deus. Tem a fécula de vida. Deus o criou. Talvez ainda esteja no processo de regeneração como comigo e contigo. Mas é mais um ser vivente, imagem de Deus, que compartilha o mesmo ruar que eu tenho e que você tem. Somos iguais, vivos na história do Criador, no Gênesis. O ser humano ferrou, eu sei, Gênesis 3 está lá. Tem certas partes na Bíblia que eu falei já várias vezes para vocês que eu gostaria de ter apagado. Uma delas é Gênesis 3. Que coisa horrível. Para quê? O homem querer ser igual a Deus. Tudo bem, a gente é a imagem de Deus, mas ser igual a Deus, que é tiro no pé. Não tem como. Somos criatura, não tem como sermos. Mas Deus continuou insistindo, mesmo depois de ter dado um pé na bunda da humanidade do paraíso,
ele continua a buscar, e agora não só como na Gênese, no início de tudo, mas angariando um povo para si. E em Abraão, Deus criou um povo para si. E com toda a generosidade do mundo, ele fala a Abraão: eu te abençoarei em todas as coisas. Os teus descendentes serão mais numerosos que as estrelas no céu. Você já viu quantas estrelas tem? Cara, trilhões de galáxias. Bota alguns bilhões de estrelas dentro disso. E serão tão numerosos quanto a areia do mar. E eu te abençoarei. E tu abençoarás todas as famílias da terra. Mais uma vez, o povo que Deus criou em Abraão tinha o propósito, o ponto final, o objetivo de abençoar todos os povos da terra. Você imagina o que é isso? Não somente tendo o ruach de Deus, mas sendo como ruach de Deus, criação de Deus, imagem de Deus, agora chamado a ser o abençoador, a ser aquele com todo o poder e toda a autorização de chegar e abençoar toda a humanidade. E mais uma vez parece que nós, humanidade, perdemos o fio da meada de novo. Em vez de focarmos em abençoar toda a humanidade, nós mais uma vez nos fechamos e dissemos: nós somos especiais porque Deus nos escolheu. Deus me escolheu, cara. Eu sou muito bom. Foi para mim. Eu sou da semente. E mais uma vez esse etnos, esse povo, que deveria ser um povo aberto, escancarado para a humanidade, anunciando as maravilhas de Deus, a graça, a misericórdia de um Deus que, em vez de destruir uma humanidade corrompida, ele tenta restaurá-la e fazer dela um povo. O povo se fecha e não cumpre o propósito de Deus para o povo, como povo. Mas depois de ser cortado, um novo broto do tronco de Jessé nasce. E esse broto, como eu e você, como os cristãos, sabemos, é Jesus Cristo. E aí renasce a esperança. Tikva. Você pode repetir isso? Esperança. Mas não a esperança de pensamento positivo, de, talvez, né, cara, eu tô pensando bem, é possível que aconteça. Não. Aquela esperança certa de que agora Deus não mais está distante de nós, mas encarnou, está entre o povo e é Deus conosco, sofrendo nossas dores. A humanidade pode ter caído, o povo pode ter se corrompido, mas Deus, pessoalmente, se despe de sua divindade e serve a humanidade como um de nós, ao ponto de chegar à cruz e se entregar sua vida para que nós tivéssemos vida na história do Criador. Eu não sei se dá para notar. Talvez eu não faça tanta lógica naquilo que eu estou querendo dizer. Mas vocês conseguem ver uma nota repetida em todos esses momentos, da criação até a vinda de Cristo, de um movimento de Deus em busca, não desesperada, porque eu não creio que Deus se desespera, mas em busca constante do Criador pela criatura, do Deus pela sua imagem. Busca constante. Se essa é a realidade da vida na história do Criador, qual é o nosso propósito? Eu sei que é piegas perguntar isso, mas por que a gente está aqui? Não aqui hoje, sentado, mas talvez até isso. Mas por que passamos por tudo isso? Será que tem alguma lógica no universo? Ou será que, como muitos cientistas de nossa era, é tudo um caos, acaso? Sim, pum! Uma das séries, isso é só a introdução, tá? Uma das séries que fizeram com que eu parasse de assistir série
Eu fui fissurado por série até 24 horas, faz algum tempo. Depois de 24 horas, ou meio que no meio bolo ali, já tinha passado a série, que eu vou citar agora, mas eu não sou daquele que fica assistindo série a conta-gotas. Eu não suporto assistir uma vez por semana. Eu sou daqueles que me lambuzo com a série, sabe? Eu assisto num dia só, não um episódio, mas uma temporada inteira, porque novela para mim é coisa inútil, né? Aquele pouquinho, não, me dá tudo. E aí eu e a Alessandra começamos a ficar quase que viciados em Lost. Porque aquela série era envolvente, né? Mas Lost me fez perder o gosto por séries. Porque olha bem a história de Lost. Um avião cai numa ilha. Depois de um tempo você descobre que essa ilha não é deserta, mas tem alguns habitantes anteriores a essa ilha. Depois você descobre que tem alguns espíritos nessa ilha, se apoderando das... Depois você descobre que está tendo um experimento científico-social nessa ilha. Aí, para meio que controlar as pessoas da ilha, você tem que apertar um botão de vez em quando, que ninguém sabe por que tem que apertar o botão e tem que repetir um certo código. E ninguém tem a mínima ideia de porquê, mas eles sabem que se eles não apertarem, talvez alguém inventou uma história que o povo vai morrer. E aí o povo fica fissurado em apertar aquele botão e repetir o código, e pessoas começam a morrer para apertar o código. E aí no final das contas, no último episódio, spoiler alert, é velha já. No último episódio a gente descobre que nada daquilo é real, estava todo mundo morto. E você me fez perder temporada atrás de temporada para terminar com todo mundo morto no funeral? Sério? Pra série tá ótimo, porque o criador da série pode fazer o que quiser com a série. E tem pessoas com mentes doentias. Mas tem muitos de nós cristãos que achamos que a vida é como Lost. De alguma forma você caiu nesse planeta. Sabe? Caiu de paraquedas no planeta. Meio que sem sentido, puro caos, um acidente da vida, talvez você pense que você é. Aí você começa a tentar descobrir as coisas meio que por tropeço, um morre aqui, um morre ali, você perde um braço, começam guerras e você começa a descobrir que a vida é assim mesmo. A gente tem guerras, brigas e tudo mais, e aí finalmente você descobre que existem algumas regras e que se você não seguir as regras, talvez você seja exterminado. E aí você começa a viver um pouquinho e você descobre que existem pessoas burlando as regras. E normalmente os que burlam as regras são aqueles que as reforçam para os outros bestas, que não burlam. E aí finalmente, talvez no final da vida, você descubra que tudo isso era só uma brincadeira e está todo mundo morto. Isso não é vida. Isso pode ser lost. Sabe o que significa lost, né? Completamente perdido. Porque estar vivo na história do Criador não pode ser a série Lost. Não pode ser uma sequência de intercorrências de vida caóticas, que de vez em quando você descubra que existe uma lei, então cuidado com esse espírito que está por aí, que alguns de nós chamamos de Deus, porque ele talvez pegue a gente se a gente errar nas coisas que ele não gosta que a gente faça, e aí ele vai destruir a gente, então cuidado, aperta o botão. E para muitos de vocês o botão está aqui de 10 a meio-dia. Aí você vem todo domingo, aperta o botão, por mais uma semana eu estou livre, não vou morrer. Para outros eu vou dar o dízimo, para outros você enche aí a alternativa que você quer. Mas muitos de nós temos, em vez de buscar um relacionamento genuíno com esse Criador do Gênesis, esse formador do povo que seria uma bênção para toda a humanidade, desse que encarnou e viveu entre nós, em vez de sermos seguidores vivos dessa história, nós vivemos lost. Vivemos perdidos, esperando o Criador nos zarpar e destruir, exterminar, ou que Ele fique feliz com a nossa mísera apertada de botão. Fiz o que Ele queria. Será que é esse o nosso propósito?
O apóstolo Paulo, certa vez escrevendo aos seus ex-membros de sua igreja, ele saiu da igreja, né? Ele era plantador de igreja, Paulo, só que ele não passava 9 anos plantando igreja, Luiz. Ele passava uns 3 meses, botava um cara incauto como Timóteo, recém-formado no seminário, e falava: te vira, né, Paulo? E ia embora. Ele fez isso em Éfeso, fez na Galácia, fez em Corinto. Ele fazia, era o estilo de Paulo. Paulo vinha avassalador com aquela palavra dele. Olha que Paulo, ele vinha com o pé no peito do cara. Ele foi no Areópago em Atenas e discutiu com os filósofos de Atenas, dizendo: se vocês não conhecem esse Deus desconhecido, eu venho aqui para anunciar esse Deus desconhecido. No meio dos filósofos de Atenas, ele não tinha medo de nada, ele era maluco, Paulo. Eu acho que se Paulo hoje fosse um evangelista aqui, nós batistas o apedrejaríamos. Nós assassinaríamos Paulo, porque ele não cabia nas nossas regrinhas batistas. E eu estou falando de batista porque eu sou batista, você pode colocar, preenche a lacuna aí que você quiser. Mas certa vez, escrevendo para a igreja da Galácia, Paulo, já no iniciozinho da sua carta, lá em no primeiro capítulo de Gálatas, verso 6, ele é meio duro com o povo da Galácia. Mas porque ele começa a receber notícias da Galácia pelos Timóteos e pelos Saulos da vida que vinham para ele, Saulo não, Silas, que vinham e iam, e Tito também, ele começou a notar que a galera da Galácia estava meio perdida na história do Criador. Porque influências externas de Lost estavam começando a chegar e pessoas estavam começando a dizer: aperta o botão, porque se não apertar o botão, vai dar ruim. Deus vai pegar vocês. Ele vai exterminar. E olha o que Paulo escreve para eles. Gálatas 1:6. Paulo é duro às vezes, tá? Admiro-me de que vocês estejam se abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Aí Paulo, depois de ser muito duro, olha as palavras de Paulo. Paulo começa a ouvir a gravação da série de Lost, e aí fala com a galera: vocês são doidos. Para com esse negócio de repetir um númerozinho, de apertar um botão. Assim, a história, estar vivo na história do Criador, é uma história de graça, de encarnação, de abraço inequívoco e com todas as forças da humanidade. E Paulo, em Gálatas, vem escrever a carta mais liberal da Bíblia, dizendo: não há nada além da graça, porque foi para a liberdade que vocês foram chamados, então não permitam que outros comecem a colocar escravidão sobre vocês novamente. Uau! Sabe por que eu acredito que Paulo escreveu essa carta aos de Gálatas? Não só porque ele amava o povo da Galácia e via o legalismo e a religiosidade entrando novamente na história do povo, como sempre vem entrando. Né? Porque, notem bem, o primeiro casal, seja como você quiser acreditar, se é real, histórico ou se é literário, figurativo, mas o primeiro casal se encontra no momento de queda, é expulso do paraíso e logo depois disso o filho desse casal assassina o outro filho e começa então a haver dissensões. Logo que o povo se organiza, ele começa a tentar de alguma forma estabelecer regras. E as regras funcionam por um tempo, mas logo as regras se tornam claramente sem sentido para mudar o coração do homem.
Jesus vem e é morto por aqueles que estabelecem as regras. Parece que a gente está sempre tentando organizar de uma forma, ao invés de transformar o coração do homem novamente para aquele lugar no Gênesis, para que nos tornemos povo de Deus e abençoemos a terra, nós queremos estabelecer um botão que magicamente vai transformar todos em seguidores bonitos de Jesus Cristo. Porque regra muda as coisas bem mais rápido. Lei e religião faz as coisas se tornarem lindas. Um aspecto da história da sua humanidade. Você já estudou a história de Roma? Não? Deixa eu relembrar. Ali pelo século IV, subiu um cara chamado Constantino ao Império. Já ouviu falar nele? Constantino teve uma visão, diz ele que foi uma visão de Deus. Né? Eu não posso discutir com a experiência de conversão do cara, vai que ele realmente se converteu. Né? De repente a gente conversa com Constantino no céu. Se é que a gente vai ter esse céu que muita gente acha que vai ter, é muito mais parecido com Dante do que... Bem, isso é outra história. Mas, naquele momento em que ele se converte, num passe de mágica, logo depois... todo o império se converte. Um botão. De agora em diante, o Império Romano é cristão. Quem não for cristão morre ou vai embora. Quantos vocês acham que não eram cristãos agora, a partir de agora? Eu sou cristão. Quantas vezes precisa orar por dia? Eu oro. Tem que dar o dízimo, eu dou o dízimo. Para onde vai o dízimo? Para o imperador. Ou para aquele que é apontado pelo imperador. Então, parece que até na nossa história... seguindo a história, porque somos humanos, seguindo a história do povo de Israel, seguindo a história de Adão e Eva e tudo, nós também preferimos controlar do que permitir que pessoas se encontrem vivos na história do Criador. E aí Paulo, vendo essa realidade da experiência humana e da experiência da Galácia, Paulo diz, vai por esse evangelho não, porque isso nem é evangelho. Não existe evangelho da lei de Deus. Porque a lei foi a nossa tutora, professora, foi a nossa disciplinadora até Cristo. Quer dizer, então, isso em que a lei não tem mais efeito nenhum sobre nós? Não, entenda bem. A lei foi a nossa tutora até Cristo. Agora, de Cristo em diante, aqueles que são discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, são habitados pelo Espírito Santo e a lei não mais está fora deles, mas está inscrita no seu coração e o Espírito Santo os converte e os intima a viver novidade de vida. Mas agora é carne, não é pedra. E carne tem uma tendência a se moldar com o tempo. Carne tem uma tendência a reagir melhor à graça e a outra carne esfregando nela. Não pense besteira, não. Você já viu o poder de um abraço? Eu temo que as nossas experiências religiosas de não tão vivos na história do Criador, nós substituamos abraços por telefonemas dizendo, cara, você errou de novo. E aí nós deixamos pelo caminho, não vivos, caminhando na história do Criador, mas corpos apodrecendo sem história. Porque passam a crer que não fazem mais parte da história do Criador. Porque é isso que essa subversão, esse erro não evangelho faz. Ele separa, segrega, descarta, coloca alguns que talvez melhor escondam em local de evidência e os outros que não servem são aniquilados. A gente já ouviu isso em algum lugar. A Alessandra está trabalhando numa escola judaica
e tem sido muito ilustrativo para mim conviver mais próximo dos meus irmãos, alguns, e amigos outros, judeus. E é interessante como foi marcante para esse povo inteiro o que aconteceu no Holocausto. De serem carimbados como sub-humanos, serem marcados como escória e serem descartados da história em campos de concentração e serem queimados ou assassinados em grandes câmaras de gás. Crianças, mulheres, adultos, qualquer um. Por quê? Porque eles não apertavam o botão como os outros apertavam. Porque eles tinham características diferentes. Por isso, eles podem ser exterminados. Afinal de contas, eles não são brancos como eu. Não são arianos. Nós estamos acostumados a criticar a nação germânica de 1939 a 45, exterminando o povo judeu, exterminando homossexuais, exterminando negros na Alemanha. Mas quantas vezes nós, na história do Criador, com o cetro do divino, fazemos a mesma coisa? Quantas vezes nós, em vez de sermos um povo chamado para abençoar todas, ênfase no todas, as famílias da terra, em vez de abençoar, nós assassinamos? Em nome de Jesus, aleluia. Porque existem pessoas que não são tão boas quanto você. Existem pessoas que, por decisões errôneas ou simplesmente por falhas, o casamento não é tão perfeito quanto o seu. Existem seres que não dançam a música como você dança. Existem pessoas que não têm o desejo que você tem. Existem pessoas que, de forma clara, fazem o contrário do que é ensinado como vontade de Deus. E sabe o que muitas vezes esse evangelho de Lost nos faz fazer? Descartar. Porque é mais fácil apertar um botão do que dar um abraço. Porque abraçar aquele que me ofende é contrário à minha natureza pecaminosa. Mas abraçar aquele que me ofende faz parte da identidade dos vivos na história do Criador. Vocês lembram que Jesus falou no momento em que ele estava agonizando na cruz e aqueles que estavam flagelando, enquanto ele era flagelado, cuspido e crucificado, você lembra as palavras que ele diz acerca daqueles que isso faziam? Lembra? O que ele diz? Foi só Jesus. Eu ouvi a Adriana falar aqui na frente, alguns instantes atrás, alguns minutos, dizendo que nós temos o propósito de sermos como Cristo. Que tal nós mudarmos um pouquinho o nosso discurso, voltarmos ao Evangelho e começarmos a ter em nossas orações, em vez de Senhor, que esses ardam no inferno, e passemos a dizer, Pai, se existe alguma graça, alguma misericórdia em Ti, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Às vezes na história do Criador é mais fácil apertarmos um botão do que abraçarmos. Gostaria de relembrar, portanto, algumas coisas acerca do que Jesus nos ensinou sobre estarmos vivos no propósito deste Evangelho.
Ele veio anunciar o reino de Deus. E quando ele veio anunciar o reino de Deus, eu quero lembrar vocês, em Lucas 5:27, e depois em outros 2 evangelhos isso é repetido, portanto parece ser algo que todo mundo pegou. Ele disse, eu não vim para os sãos. Você lembra disso? Jesus, se você não aceita a palavra de ninguém mais, assim, com todo respeito a tudo que está na Bíblia, eu acho que tudo é inspirado, mas descarta Paulo, descarta os outros que escreveram alguma coisinha, né? Hebreus está lá escrito por alguma... Paga só as palavras de Jesus, se você quer só isso, que é o original, né? Jesus mesmo falou. Né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Portanto, no estar vivo como propósito, o ponto final da história do Criador para nós não é recebermos um passaporte carimbado para irmos para o céu, nos livrarmos da escória da humanidade e de toda a decadência desses pecadores imeterados. Não! Mas se temos a identidade do Emanuel encarnado, vivendo entre o povo e sendo crucificado por aqueles que ele amava, nós somos chamados a ir para os doentes, a nos abrirmos para os doentes, a fazermos festa na casa de Levi. Você não conhece essa história, não? Levi é um cara que depois escreve um evangelho chamado de Mateus. Ele é chamado de Levi no ambiente hebraico. Normalmente, muitos judeus têm 2 nomes, um nome hebraico e um nome da cultura. Mateus era o nome da cultura helênica em que ele vivia, Levi era o nome hebraico dele. E ele não era crente quando Jesus o conheceu. Normalmente as pessoas não são antes de Jesus conhecê-lo, sabia? Sabia disso, Luiz? Parece que existe um relacionamento que cresce e a pessoa finalmente se encontra vivo na história do Criador. Antes disso, a pessoa não conhece Cristo, sabia disso? Crente, não é crente, vai para o inferno. Cala a boca. Vai tu para o inferno. Pô, se porque ele não tem Cristo, ele vai para o inferno, você deveria estar clamando ao Deus dos céus, dizendo, Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Salva esse cara, Senhor. Ou talvez você devesse encarnar. Aí sabe que como Jesus encarnava? Ele faz uma festa. Ele se convida para uma festa na casa de Levi. Vai para a casa de Levi, está lá Levi e os outros da laia de Levi. Passam os religiosos da época. Religioso é tudo igual, gente. Desculpa se você é, eu não quero falar mal de você, mas já falando. Religioso sempre foi tudo igual, não importa a religião. Não importa se você é judeu, cristão, muçulmano, budista. Religioso é aquele grupo de pessoas que Jesus, somente a esse grupo diz, raça de víboras. Não sou eu. Leia o Evangelho. Jesus diz isso. Toda a galera religiosa, Jesus vira e vocês são uma raça de víboras. Vocês estão consumindo aqueles que dizem liderar para os céus. Jesus vai para esse lugar, está lá e tudo mais, aí começa o zum entre os religiosos. E Jesus diz, sério? Não, eu vim para os pecadores. Jesus estava envolvido com pecadores. Mas, Winston, ele não se lambuzava. Teve uma vez que uma prostituta derramou perfume sobre ele, lavou os pés de Jesus com lágrimas e limpou os pés de Jesus com seu cabelo. E depois disso o povo começou a falar, Jesus anda com prostituta. Não estou dizendo que ele se envolveu sexualmente com a prostituta, não. Não coloco palavras na minha boca que eu não proferi. Mas ele se lambuzou. Ele era conhecido como arruaceiro e beberrão. Não lembra dessa parte também do Evangelho? Porque João era o santo maluco do deserto. E aí, certa vez, quando vieram falar a Jesus, você não é santo. Está ali o teu primo no deserto e você está aí fazendo festa. Ele é, né? Bando de safado. João fazia o que fazia, vocês criticavam. E agora eu venho me envolvendo com todo mundo e chamando para o reino de Deus e vocês também estão criticando? Escolhe! E não é isso que a gente faz? Chega o santarrão fazendo o buraco para entrar no céu desse tamanho. Tá vendo? O cara não tem coração, acha que só ele vai para o céu. Aí chega o outro dizendo, entra, cara, porque o amor de Deus é tão grande,
Que ele quer você. Não, pô. Ele é gay. Ele não pode entrar. Entendendo esse evangelho liberal, aberto, gracioso, misericordioso, escancarado, Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo o seguinte, em 1 Timóteo 2, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Por quem? Não é só pelos santos. Não é só por aqueles que cumprem e apertam o botão. Não é só pelos que agora, finalmente, esse está bem. Depois de muito tempo na devassidão, ele está bem agora. Graças a Deus ele vai para o céu. Mas cuidado que você pode acabar indo para o inferno. Que você pode errar de novo. Não. Que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis. Então, se o Haddad ganhar, ou se o Bolsonaro ganhar, ora por eles. Ah, mas ele é do inferno. Cara, imagina se Deus se apodera dele e ele começa a fazer a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro é escolhido por Deus, não. Nenhum deles é. Ele vai ser escolhido pelo povo do Brasil, não é por Deus. Ah, mas Deus é soberano. Ele é soberano, ele é soberano. Ele é soberano e soberanamente permite que pessoas façam escolhas erradas. Eu não estou dizendo que escolher o Bolsonaro está errado. Talvez seja escolher o Haddad seja errado. Talvez o Ciro esteja errado. Mas imagina se um deles começa a caminhar na história do Criador vivo. Imagina se o povo que se chama pelo nome de Deus se humilhar e orar. Nossa! E por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. Eu quero que você abra sua Bíblia e eu quero que você veja o que está escrito em 1 Timóteo 2, verso 4. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e sejam ao pleno conhecimento da verdade. Winston, isso é um texto isolado, vai ler Romanos. Romanos talvez seja o texto mais universalista da escrita de Paulo. Por um homem o pecado entrou no mundo e por um homem o pecado foi retirado do mundo. Eu não estou dizendo, isso, então você está falando que todo mundo vai para o céu, não importa o que eles fazem. Não. Estou falando que talvez você vá para o inferno. Não quero confundir sua cabeça. O que eu estou querendo dizer, o propósito da história do Criador não é você receber um carimbo no seu passaporte e finalmente, caramba, quando esse mundo acabar e os gays forem exterminados da face da terra, eu vou estar no céu. Uau, obrigado, Jesus. Não. O propósito, como falado pela Adriana e repetido por muitos aqui de formas mais variadas e com o que nós cantamos, o propósito é nós sermos regenerados à imagem do Criador lá do início da Gênese da história. E termos essa imagem do Criador tão pulsante em nós que nós sejamos confundidos com o seu Filho, Jesus Cristo. E que assim possamos contaminar a face da terra como um etnos, um povo, que vai abençoar todo o povo, que vai abençoar toda a terra, que vai estar envolvido em todos os guetos da sociedade para regenerar a imagem do Criador, porque a vontade de Deus é que todo o universo seja regenerado para a glória de Deus Pai. Você entende que
O estar vivo na história do Criador como propósito é muito maior do que um valor mesquinho de eu me safar e conseguir sair da ilha amaldiçoada e talvez descobrir que eu estou morto. Lost. O estar vivo na história do Criador é ser habitado pessoalmente por esse Criador, Ele mesmo, o Espírito Santo. E tê-lo pulsando nas minhas veias, empoderando as minhas mãos, ouvindo de Jesus: eu darei poder a vocês quando descer o Espírito Santo e vocês vão ser as minhas testemunhas, ou melhor, vocês vão me representar. Eu não sei se você se chama pelo nome de Cristo, mas você é representante dele. Você carrega em si as marcas de Cristo. Quais são essas marcas? Completa entrega sacrificial pela humanidade. Você tem a identidade de Cristo? Você está pronto a continuamente se dedicar como Cristo e se entregar vivo na história do Criador para todas as raças, tribos e nações conhecerem o poder regenerador de Jesus Cristo? Esse parece ser o objetivo de todas as coisas, porque em Apocalipse 5, é aquele texto que fala que povos de todas as tribos, raças e nações glorificavam a Deus. Você entende que isso inclui pessoas que talvez você diga que não são minimamente dignos? E depois, lá em Apocalipse 21, a imagem, você pode abrir depois, é de Jerusalém descendo e não um extermínio geral da raça humana e da terra e tudo se consumindo pelo fogo, como muitas vezes má interpretações do fim do mundo. E aí finalmente a gente sendo arrebatado e levado para o céu porque a gente vai na nave, algo meio tipo Raul Seixas, né? A gente vai para a nave, aí vai viver nesse céu e os maus vão ser consumidos e tudo mais. Cara, você pode interpretar a Bíblia como você quiser. Mas a forma como eu consigo ver claramente Apocalipse 21 é a nova Jerusalém vindo à terra e tocando a terra e regenerando a terra, queimando sim, porque algumas coisas precisam ser queimadas, inclusive na sua vida. Mas é um fogo restaurador, não só um fogo consumidor, porque o fogo purifica. E aí finalmente esse povo criado por Deus, imagem de Deus, é purificado. E agora não há mais choro, não há mais dor, não há mais morte. Porque Deus está no meio deles. Então, pensando no fim da história, que começou lá no Gênesis, há 4 semanas atrás. Quem foi que falou 4 semanas atrás? Lawrence. Cara, deve ter sido uma palestra maravilhosa. Lawrence falando é... A história começou lá no Gênesis. Vem encontrar a sua finalização, o seu propósito, o seu capítulo final em Deus habitando no meio do povo, tendo restaurado a sua imagem em todos aqueles que Ele tocou. O grupo de adoração pode vir, a gente vai cantar uma música dizendo que eu quero ter essas oportunidades. Porque se Deus vai restaurar a imagem dele em todos aqueles que tocar, e eu sou chamado de corpo de Cristo, talvez eu precise começar a tocar pessoas. Talvez eu precise sentar do lado de pessoas. Talvez eu precise, em vez de apertar um botão, precise abraçar. Talvez eu precise estar mais presente. Talvez eu precise parar de criticar e passar a andar ao lado.
Talvez eu precise, em vez de tornar tudo uma questão de lei ou de religião, talvez eu precise baixar a bola disso e me tornar humano como os outros. E simplesmente dizer, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E começar a caminhar com pessoas, encontrando pessoas onde elas estão e trazendo pessoas nas suas histórias, vivos na história do Criador, até que eles encontrem, tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo e aí passem também a ser como você, levando pessoas ao encontro de Cristo e permitindo que Cristo e essa pessoa venham a se resolver. E normalmente eles se resolvem, você já viu? Quanto mais a gente ajuda, parece mais a gente piora. Às vezes é simplesmente o melhor, em vez de falar a respeito do leão, jogar o cara dentro da jaula e deixar ele ver o leão cara a cara. Ah, mas pode ser muito intenso. Cara, imagina no Santo dos Santos, não tem mais intenso do que isso. Portanto, vivos na história do Criador tem muito mais de estarmos encontrados em Cristo do que lost numa ilha, esperando apertar os botões certinhos para a ilha não ser exterminada e nós não morrermos e finalmente sermos retirados da ilha, porque a ilha vai acabar. Não. Nós temos responsabilidade com essa ilha, porque nós não estamos perdidos nessa ilha, nós fomos encontrados nessa ilha. Nós somos parte de um povo, nós temos uma identidade clara e nós estamos vivos nessa história. Somos ativos. Portanto, o que você vai fazer na próxima vez que você encontrar uma pessoa que está nitidamente crucificando Cristo, novamente, para usar a analogia? Talvez em vez de chutar essa pessoa e jogá-la fora, você possa chegar até ela e numa oração interna dizer, Pai, perdoa porque ela não sabe o que faz, abraçá-la, trazê-la para dentro e falar, vem cá, deixa eu te mostrar o que está acontecendo. É mais sujo, é mais demorado, mas é vivo, é real. Eu espero que todos nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo e possamos ser esse povo que abençoa toda a terra e que o desejo de Jesus Cristo seja genuinamente o nosso, que todas as pessoas sejam salvas e venham a crescer e a chegar à estatura de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.